Fala pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos, como temos feito já, né, começamos a fazer e assim vamos manter aqui no canal, nós vamos gravar esse vídeo aqui com o objetivo de responder as perguntas dos nossos inscritos ou as pessoas que acompanham o nosso canal, tá certo? O objetivo aqui é que eu, ao responder, né, todos eu respondo lá em cima da pergunta, né, mas a ideia é que todos possam ter conhecimento sobre o questionamento, que pode ser a dúvida de você, né? Ou de qualquer outra pessoa que de repente não quis fazer o comentário, mas aí ganha essa resposta aí para poder gerar essa discussão bacana que é o propósito do nosso canal, tá bom? Então se você quiser ver quais são as perguntas que a gente vai responder, fica no vídeo até o final, porque eu acho que vale muito a pena, tá bom? Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Viver de PLC. Bom, para quem não me conhece, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E como vocês já sabem, e é para aqueles que estão chegando aqui, eu quero deixar bem claro que é aqui que nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Ok? Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos... esse é o segundo vídeo em que eu gravo respondendo aí perguntas que são colocadas aí no canal, tá? No canal, seja no Instagram, seja no Facebook. Eu concateno elas, trago para cá e a gente vai respondendo aqui, porque são perguntas assim que eu seleciono porque eu acho elas interessantes, tá certo? E que pode tirar a dúvida de outra pessoa que de repente não perguntou e que também não conseguiu ver essa pergunta, porque as perguntas elas ficam nos vídeos específicos. Eu tenho acesso porque eu olho o canal com outro olhar, né? Ou seja, eu tenho um resumo do canal, então tudo que você comenta no vídeo tal chega para mim aqui, aí eu respondo, então consigo trazer isso e através desse vídeo a gente consegue tornar público para que alcance mais pessoas e assim tire dúvidas de outras pessoas também, tá? Nós já gravamos um primeiro vídeo, né? Estamos gravando esse segundo aqui. A ideia é que a gente sempre tenha vídeos aí respondendo aqui os questionamentos que os nossos alunos, eu vou chamar de alunos assim com muito carinho, tá? Até porque eu acho que aqui é um ambiente mais de troca de experiência do que meramente o sabichão ensinando aos outros. Não, isso aí eu sei que não funciona assim. O conhecimento é uma coisa construída, né? Então eu tiro isso, gente, porque as pessoas que fazem o meu curso lá na internet, volta e meia eles compartilham comigo assim eu que eu não conhecia, eu nunca tinha visto aquilo, e eu acho aquilo muito grandioso, cara. O trabalho do técnico, eu sou muito afinado com isso, eu sinto muito prazer, né? Volta e meia me pergunta: e aí, Carlos, tá perto de aposentar? Eu já completei o tempo de aposentar, né? Aquele tempo especial, né? Que nem, na verdade, nem tá contando mais, né? Mas assim, eu já completei os 25 anos, né, de trabalho em especial. Se não tivesse mudado a legislação aí de aposentadoria, eu poderia me aposentar, né? Eu só completei depois que ela mudou, né? E eu falei: rapaz, olha, tem horas que eu me sinto cansado, eu sinto, né? O corpo vai pedindo um descanso maior, mas eu sinto muito prazer no que eu faço, eu gosto do que eu faço. E eu tenho certeza que você deve gostar também. E eu sei que às vezes dá uma revolta, porque o boleto o cara não consegue, às vezes, quitar naquele mês do jeito que você queria tal, e passa um sufoco, um perrengue. Mas essa é a vida de nós brasileiros. Mas voltando aqui para o que interessa, que é o conhecimento, né? Com o aumento do conhecimento, gente, a gente tem uma oportunidade de melhorar aí também esse nosso corre e melhorar essa nossa jornada, tá bom? Bom, gente, antes da gente ir pro vídeo, eu fiz só esse preâmbulo aí, essa introdução aí pra gente, para que vocês possam entender qual é o objetivo desse vídeo respondendo as perguntas, né? Eu quero muito que esse canal gere mais conhecimento partindo de vocês também, tá? Que vocês possam compartilhar a experiência de vocês, que vocês possam dar a sua contribuição. Outro dia, mais uma vez, falando de um aluno que me deu uma aula de como é que faz asfalto, né? Ele toma conta de uma usina de asfalto. Poxa, toda automatizada, tudo muito bacana mesmo. Então,
E assim, aquilo é muito realizante e eu queria muito que ele pudesse também compartilhar com vocês essa experiência, que ele pudesse apresentar esses equipamentos para vocês, que vocês iam ficar assim, maravilhados com tanta coisa bacana que acontece aí no meio industrial, né? Bom, então, gente, antes da gente partir para o nosso vídeo, eu quero pedir a você, tem muitas pessoas que acompanham nossos vídeos que não são inscritos ainda no canal. Cara, vai aí, ajuda o canal, clica o dedinho aí, ó, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo toda semana, pelo menos 2 vídeos novos eu tô lançando por semana, tá? Vem muita novidade boa aí, aqui é um trabalho, cara, é um trabalho assim, o canal, manter o canal, desde que eu abri ele, que eu venho mantendo os vídeos, e tem dias que é muito difícil, eu chego muito cansado, mas assim, sabe aquele negócio que é pesado e ao mesmo tempo é prazeroso? Porque é justamente por conta disso, que a gente recebe os feedbacks e isso motiva muita gente. Saber que você está ajudando uma pessoa que está lá do outro lado. Tem pessoas que acompanham o canal, só para vocês terem uma ideia, de outros países, né? De outros países. As pessoas se identificam com o nosso canal de outros países. Nós estamos chegando a 1.600 inscritos no nosso canal. Se você for comparar um canal de qualquer pessoa famosa, aí, isso aí é nada. Mas pra gente que está aqui todo dia colocando um tijolinho, isso enche o nosso coração de alegria e de orgulho por tudo isso que a gente está fazendo junto aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pro nosso vídeo, bora bater o nosso papo de hoje, tá? Bom, eu queria começar aqui com a pergunta do Wilson Félix, né? Ele fez um comentário em cima de um vídeo que o título é assim: é viável fazer o curso técnico em automação EAD? Né? Eu lancei um vídeo aí falando sobre isso, né? E aí ele falou o seguinte: olha, não vejo muito a diferença entre o curso EAD em relação ao curso presencial, pois no chão de fábrica é que aprendemos realmente o que é a profissão de técnico em automação. Fazer as atividades, seja presencial ou EAD, não prepara você 100%. Bom, na verdade isso aqui não é uma pergunta, né? Ele fez um comentário em cima do vídeo e eu achei interessante esse comentário dele aqui e eu queria compartilhar com vocês, né? De fato, cara, olha, o Wilson, ele tem aí pelo menos umas 2 razões aí que eu concordo muito fortemente com ele, que às vezes não tem muita diferença o curso EAD para o curso presencial. Por quê? Porque a plataforma EAD ela tem melhorado substancialmente, né? Tem melhorado bastante a forma como você assiste. Eu não sou muito fã de assistir pelo celular, assim, quando eu digo assim, fazer um curso pelo celular, né? Assistir um vídeo, sim, eu assisto bastante. Tô viajando, às vezes tô lá, eu baixo os vídeos lá, alguns vídeos eu baixo, coloco lá no celular e tô no avião, tô ali olhando, ou tô no ônibus, ou tô, sei lá, tô num momento ali que eu quero ver alguma coisa, eu tô ali assistindo, tá certo? Então assim, hoje os recursos audiovisuais aí, eles têm feito uma diferença muito grande. Então tem trazido uma realidade muito grande para a vida da gente. E devido à nossa correria, o EAD parece ser algo assim que acaba se encaixando melhor dentro do nosso dia a dia. Ponto. Outra coisa que ele fala é sobre o maior centro de aprendizado é no chão de fábrica. Isso é uma verdade? Agora eu só queria fazer aqui algumas considerações sobre essas verdades, que são verdades, tá certo? Tá certo isso? Você tá certo. Eu só quero fazer uma contribuição em cima do que você falou, meu amigo. Olha só, o curso EAD, ele tá crescendo, tá? E às vezes você pode dizer assim, eu não vejo diferença, né? Eu não vejo diferença. Aí vamos falar especificamente do curso técnico, tá? Do curso técnico. Dá para você fazer curso técnico EAD? Dá. Tranquilo, cara. Tranquilo, dá para fazer. Ponto. Isso aí eu estou afirmando para você. Dá para você fazer cursos de especialização? Dá. Eu tenho alunos que fizeram curso comigo aqui pela plataforma Hotmart que, assim, alcançaram êxito aí, tá? Nas suas carreiras. Então, é possível. Porque o grande diferencial tá no método de quem está ensinando, né? Dos recursos de quem está ensinando para
formatar aquela aula, e também do aluno que está lá se desdobrando, vendo um vídeo às vezes 3, 4 vezes para tentar entender e colocar a sua ideia em prática. Então isso é um fato. Com relação à comparação com o chão de fábrica, porque assim, você faz um curso técnico, eu fiz um curso técnico de 4 anos, né? Se você já tem um segundo grau e vai fazer um curso técnico, você faz um curso técnico de 2 anos. E depois você vai para o chão de fábrica. Quando você vai para o chão de fábrica, você tem a vida toda profissional. Então assim, uma coisa ela é muito diferente da outra, né? Então por isso que você vai vendo que o chão de fábrica, ele agrega muito. Por quê? Porque é o seu dia a dia. É como se você tivesse com algo espetado na sua veia aqui, no seu braço, né? Um sorinho ali, pingando 24 horas por dia. Então, vamos chamar 24 horas não, mas pelo menos 10 horas por dia, né? São 8 horas de trabalho com 2 de repouso da refeição. Então, a gente pode falar aí de 10 horas por dia aí. Então, ao longo de anos e anos e anos e anos, aquilo vai ficando de fato. Sem se falar que no meio do seu trabalho você ainda tem treinamentos de especialização nos equipamentos. Então, de fato, você aprende mais e aprende muito no campo, porque cada um tem uma proposta diferente. O curso técnico lá, ele tem a função de te dar uma base para você começar a sua caminhada. E quando a gente faz essa comparação especificamente do curso técnico presencial e EAD, eles não terem muita diferença, é porque a gente sabe que no Brasil existem cursos técnicos bons, e existem cursos técnicos regulares, e existem cursos técnicos muito ruins. Tá aqui um professor para falar disso, tá? Existem cursos técnicos que são muito ruins. Em que sentido? Professores, às vezes, não capacitados para dar aula técnica, que não é fácil, tá? Não é fácil. A mesma coisa acontece com engenharia. O pessoal critica muitas vezes o professor de engenharia que fez mestrado, doutorado. É porque também os caras se acham, né? Chega com um salto alto, danado se achando e tal. Mas assim, cara, ensinar matérias técnicas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tá? Então, assim, é um desafio e tanto. O cara ir para a sala de engenharia, por exemplo, ó, o cara pode ter feito o mestrado, o doutorado dele, mas, cara, é um peso, ele está formando engenheiros ali. Aí o cara vai lecionar para técnicos que vão para a indústria 4.0, ó. Então, assim, é um desafio e tanto você tornar aquelas pessoas que elas saiam atualizadas ali, com capacidade de chegar e desenvolver. E, rapaz, muitas vezes não é isso que acontece, tá? Então, quando a gente fala de um curso presencial técnico, se ele é um curso presencial com laboratório, com muitos equipamentos, com professores bons, cara, aí a gente muda, tá? Por quê? Porque além de você estar no local presencial, sendo formado, conhecendo a matéria, né? É diferente, ó, você vem fazer um curso comigo de PLC ou um curso de automação, mas você já está no mercado muitas vezes de trabalho, então você já deu o seu start. Você vem aprender comigo aqui AD, então dá certo. Agora, para imaginar que você é um menino que entrou ali para fazer o segundo grau técnico, e aí você tem toda. E ainda sem se falar que você tem todo aquele ambiente, que é um ambiente, vamos dizer assim, colaborativo. Vários alunos, trabalhos que são em parceria, vocês desenvolvendo ali, pensando, trabalhando em grupo. Então, é algo assim, de fato, muito importante, tá? Então, quando você pega aí uns cursos do Senai, desses IFES aí que já estão começando a criar cascas, né? Você vai encontrar IFES, que é um exemplo aqui na Bahia é o IFBA, né? Você vai encontrar IFES da vida aí que são bons, outros que ainda são regulares, outros que são ruins, mas vão trabalhar para melhorar. Por quê? Porque você leva um tempo para você ter um corpo docente, uma estrutura de escola técnica boa para formar técnicos de fato capazes, né? Então, o maior exemplo assim, de escola técnica que eu tenho é o Senai. O Senai é top do top, cara. Você vai em alguns cenários de São Paulo lá, mas quando eu vou lá, eu fico com o queixo caído. Eu digo, tá merda, dá vontade de pedir conta e viver ali, naquele ambiente ali, sabe? Ensinando ali, vivendo aqueles jovens ali, né? Com toda aquela rotina bacana, com aquele ambiente todo de aprendizado. Então,
tem essa diferença, entendeu, Wilson? Então você consegue sair de uma escola técnica bem estruturada com uma bagagem muito boa, certo? Muito boa mesmo. Bom, mas eu espero ter feito uma boa contribuição aí dentro do que você falou, né? O Marcos Camargo, ele fala aqui, fala, mestre, boa noite, qual a diferença entre tecnólogo em controle e automação industrial para o engenheiro de automação industrial? Bom, gente, olha, tecnólogo é um negócio, é uma ideia muito bacana. Ele fez esse comentário em cima do vídeo. Técnico de automação precisa fazer o curso de eletrotécnico. Pronto. Eu fiz um vídeo específico sobre isso e ele fez um comentário em cima desse meu conteúdo. Bom, olha só, o tecnólogo é um conceito aí de técnico que nasceu na Europa, tá? E ele fica assim, você tem aqui o nível técnico e você tem aqui a engenharia. O tecnólogo, ele fica aqui no meio, tá? Ele fica aqui no meio. Então, o meio do caminho entre o engenheiro e o técnico, tá? É como se você pegasse um técnico e desse mais horas de estudo a ele, formando ele melhor, tirando ele de um patamar e colocando em outro, né? Então você já... Porque quando você pega a carga horária do engenheiro, ela cai em cima, né? Então ele vê matéria desde a administrativa, a gerenciamento de estoque e tantas outras coisas que faz parte também da gestão da engenharia, né? E aí você pega esse tecnólogo, que era um técnico, você transforma ele num tecnólogo e ele fica num nível acima do técnico. Então esse é um conceito que foi criado lá na Europa, o Brasil tentou adotar, e assim, houve muita resistência aqui com relação a essa formação, ainda tem. E eu sou super a favor, tá, da formação do tecnólogo. Teoricamente, na faixa salarial, ele deve ganhar mais do que o técnico, teoricamente, tá? Mais do que o técnico e menos do que o engenheiro, porque ele tá ali naquela coluna do meio, né? Só que ele tem probabilidade de crescimento aí, é como um curso superior, é visto teoricamente como um curso superior, tá? Então lá para o sul ainda é mantido esse tecnólogo aí de várias funções, de tecnólogo de automação, de tantas outras funções aí, tá? Mas aqui no Brasil acabou não vingando muito, inclusive nos concursos que tiveram de Petrobras, Eletrobras, de várias empresas públicas, eles não permitiram que colocassem. Eu não sei se teve alguma briga com o CREA, não sei, né? Mas eu sei que foi algo que não foi para frente, tá? Eu apostava muito que isso aí ia dar um up. Até porque ia dar um up na carreira de vários técnicos que já se comportam, pensam e trabalham como tecnólogos. Tá? Então existem muitos técnicos que são num nível muito lá em cima, muito próximo de engenheiro. Tá? Tô falando, viu gente, assim, com todo respeito, da entrega. Tá? Da entrega. São técnicos que assumem gerências, né, de manutenção por conta da sua larga experiência, né, que muitas vezes eles não têm um curso de engenharia, mas eles têm outro curso superior que habilitam eles a conhecimentos conhecimentos diversos, tá certo? Então, viu, Marcos? A ideia é essa, né? A diferença é essa, né? O tecnólogo chegou para criar esse nicho aí, mas acabou que assim, pelo menos me parece que onde é mais forte disso, isso é no sul, tá? Quando eu vou lá em Santa Catarina, eu encontro lá nos centros de formação lá do Senai, vários cursos de tecnólogo, as pessoas fazem, são admitidas ali naquele mercado, mas não foi uma coisa assim que ficou difundida no Brasil todo, que criou de fato um nicho aí de trabalho, né? Então, inclusive até nos próprios concursos não se tem vaga de tecnólogo, o que desmotiva bastante o cara a fazer um curso, né, como esse, né? Então, ou seja, o cara que faz tecnólogo nem consegue concorrer para uma vaga de técnico e nem da engenharia. Então não tem vaga para ele, então para que danado o cara vai fazer um curso que não tem vaga para ele? Então, se você pega um estado, tô citando Santa Catarina aqui, nem sei se lá é tão forte assim, mas foi uma percepção que eu tive, tá bom? E também no sul, no Rio Grande do Sul. Mas se você pega lá e você chega num estado que isso é forte, isso já motiva você a fazer o curso
o que eu apostava demais, eu vibrava quando via a formação tecnóloga, porque eu acho uma ideia muito bacana mesmo, de recolocar esses profissionais e de formar novos profissionais aí com um perfil bem refinado, tá? Para atender a demanda do mercado. Bom, vamos lá para a nossa próxima. Aqui é uma pergunta, né? Eu tenho uma. É do Roberto. Olá, tem uma consulta. Se o Modbus escravo perde a comunicação, como é que o Modbus mestre detecta isto? Ele fez esse comentário em cima de um vídeo postado que é assim o título: o que é uma rede Modbus, tá? Inclusive, gente, tem uma playlist aí só falando sobre Modbus. Vale muito a pena você dar uma maratonada lá, cara. E assim, porque o Modbus é, vamos dizer assim, a rede mais simples, mais usual aí para pequenos projetos. Então, não tem como você não conhecer essa rede. Então, vai lá, cara, faz uma maratona lá e eu acho que vai valer muito a pena, né? Bom, essa pergunta foi do Roberto. E é o seguinte, Roberto, ó, assim como o Modbus, o IEC 104, 103, o DNP3 e tantas outras comunicações aí, redes, protocolos de comunicação, existe um bit, né? Que é como é que você vai descobrir esse bit? Você vai lá na documentação, tá? Na documentação do protocolo e você vai ver qual é o bit, né? Que é como se fosse um bit de diagnóstico, né? É um bit que mostra assim, quando ele estiver em 1, significa dizer que a rede está funcionando. Quando ele estiver em 0, significa dizer que a rede parou. Então é só você pegar esse bit e colocar ele como a supervisão da comunicação. Porque se por algum motivo essa comunicação ficar comprometida, esse bit vai para 0 e aí ele vai sinalizar falha na rede Modbus ou falha na rede IEC. Então, assim, é a forma que a gente usa para poder monitorar uma conexão de drive, né? Porque assim, por que eu falo assim? Porque se você tiver com um supervisório, você pode ter um supervisório com 20 drives, ou seja, um supervisório conversando com 20 PLCs aí espalhado pela planta. Então, se você vai pegando esses bits de cada comunicação dessa e vai alarmando ali. Aí vamos supor, o PLC 01. Quando esse bit for para 0, vai dizer falha na comunicação Modbus com o PLC 01. Pronto, você cria um alarme e aí isso facilita a vida de quem vai dar assistência, tá certo? Vamos lá. O José Batista, ele falou em cima de um vídeo meu que existe pouco treinamento com encoders e inversores de frequência. E ele fala assim, ó, para treinar, o ideal é montar um laboratório. Para ir praticando, pois sem prática não desenvolve. Perfeito, cara. Perfeito. Há muitos simuladores que ajudam, mas a parte física ali, na pegada, é que a coisa vai. Forte abraço, professor. José, eu concordo com você em gênero, grau e número. Tá, é isso aí. Bom, o que é que eu sempre fiz, gente? O que é que eu sempre fiz? Foi sempre uma atividade que eu sempre encabecei aonde quer que eu passei, tá? Você chega na empresa tal, aí tem lá os PLCs. Você fala, bom, olha só, eu chego num ambiente que tem um PLC da Alembrada, tem PLC da Alembrada e da GE, tem PLC da Siemens, tem PLC da Altus, tem PLC da Delta. Você vai olhando assim, aquela salada de fruta, um monte de fabricante, cada um com seu software, né? E você diz, poxa, e aí? Como é que eu faço? Na hora que você aprende mas você não usa tanto, aí você meio que esquece outro, e você vai convivendo com aquela dificuldade. Então, eu sempre olhava e dizia, a gente tem sobressalente? Tem uma CPU, tem não sei o que, tem um rack. Pronto. Separava a nossa salinha da elétrica, pegava às vezes uma madeira mesmo, madeira. Hoje não, hoje a empresa que eu trabalho, eu comprei uma bancada mesmo. Comprei uma bancada até de um fabricante chamado Elan. E lá eu montei o meu laboratório completo, com vários tipos de PLC. O que usa na planta tem lá, né? Para que você possa simular, para que você possa pesquisar um determinado defeito, para que você possa testar as implementações que você faz. Então,
é de extrema relevância. Então, quando a gente fala assim, ó, eu quero criar um kit para eu, como esse aqui, né, ó, aqui, ó. Olha, só ali você vê ali que tem 3, 4 PLCs diferentes ali, certo? E eu ainda tenho PLCs aqui guardado de fabricante. Eu tenho um Allen Bradley e eu tenho um Siemens que eu comprei agora, tá? Então, você precisa, eu preciso montar bancada porque eu vendo curso, né? E eu tenho um canal no YouTube onde eu faço experimentos, eu tenho que demonstrar isso aqui para vocês. Ó, esse aqui mesmo aqui, ó, esse aqui é um drive, né? Um drive para motor de passo, né? O motor de passo está aqui. Chegou esse negócio aqui, eu tô montando. Opa, desculpa a zoada aí, ó. Chegou o motor de passo, eu estou montando, né, na bancada aqui, para fazer algumas demonstrações aqui de controle para vocês, tá? Então assim, eu tenho que ter, mas tudo isso aqui é custo, né? Quando você for somar tudo que eu gastei aqui, dá um bom dinheiro. E se você trabalha numa empresa que tem lá os sobressalentes, você conversa lá com a sua gerência e monta o seu laboratório. Ah, Carlos, mas eu trabalho pra caramba, bicho, eu não tenho condições de parar ali para estudar. Cara, sempre tem. Tá? Sempre tem, né? Sempre tem aquela horinha lá que você vai perder sua meia hora, uma hora ali, que é uma hora mais de... Ninguém fica às 8 horas tapado, trabalhando ali, não é, né? Então, mesmo aqueles que são de campo, quando voltam, aí tem sempre aquele momentozinho ali que você vai se programar para a próxima saída e você arruma um tempinho ali para você fazer algumas coisas, né? Aí ao invés de você parar para ir na internet, ver notícia boba aí que não vai agregar nada para você, você vai ali e vai fazer os seus testes, então você vai despertando aí, além de você agregar conhecimento, você vai despertando na visão dos outros como você trata o seu trabalho, você estuda, você procura saber e naturalmente você vai sendo selecionado ali para atividades mais nobres. Isso acontece, viu? Com todo mundo que cria essa prática aí. Então, tá aí um bom conselho para vocês. Se vocês tiverem sobressalente na empresa de vocês, fala com o chefe e monta aí um laboratório, tá? Bom, vamos para mais um aqui. O Carlos, aí, Carlos é meu xará, né? Eu soltei um vídeo falando sobre o concurso da Petrobras, né? Não sei se vocês se inscreveram aí, né? Quem tá assistindo se inscreveu ou não. E ele fala assim, ó: olá, professor Carlos, tudo bem? Quais os livros que o senhor indica para abarcar todos os tópicos de conhecimento específico? Desde já te agradeço, muitíssimo obrigado. Cara, não existe, né? Se vocês olharem aqui, é porque minha estante fica aqui de frente, ó. Tem um aqui atrás, né? Vocês estão vendo ali, né? Cara, aqui tá repleto de livro. E assim, é muito interessante. Eu tava aqui vendo ali, eu tô com ali, introdução à análise de circuitos, 10ª edição, né? Boylestad, né? Então, você para aqui e tal, começa, daqui a pouco você não consegue entender muito bem aqui com a linguagem que o cara usou, aí você tem outro, você tem livros digitais hoje, então assim, na verdade o estudo, ele deve ser uma pesquisa, né? Para instalação elétrica industrial, por exemplo, eu gosto do João de Mamed, muitos gostam demais do Hélio Credler, eu também gosto, tá certo? Minha preferência é pelo João de Mamed, o cearense lá, João de Mamed Filho, mas eu também tenho do Hélio Credler. Então, às vezes eu acho que a abordagem que o Hélio Credler usou ali ficou melhor, tal, e aí eu faço. Então, quando o estudo entra assim na veia, cara, é assim, não existe um livro como era antigamente, que eu fazia a 5ª série, que a gente recebia do governo um livro só, que tinha todo o conteúdo do ano todo. Era um bicho grossão assim, mas era tudo muito resumido. Aí tinha umas listas de exercícios que a gente às vezes até tinha dificuldade de fazer os exercícios, porque o livro era muito resumido, não tinha como eles aprofundar demais no conhecimento ali, para dar aquela canja para você fazer os exercícios. Então, cara, vejam aí, porque conhecimento é assim, tá? Você precisa, pega em um, pega em outro, vai ver apostila, ver material. Não tem. Se você for pegar lá no concurso, o conhecimento específico lá é bem abrangente. É muita coisa, tá? Então não tem como você resumir a um livro só, ou dizer assim, um livro só consegue abarcar 60%. Não dá, não existe.
Até porque eu já falei isso em outros vídeos e eu vou repetir para vocês. A elétrica, quando você fala de proteção dentro da engenharia elétrica, é um universo. Quando você fala de automação dentro da engenharia elétrica, é outro universo. Quando você fala de microprocessadores e microcontroladores no universo da engenharia, é outro universo. Quando você fala de geração, é outro universo. E aí, instrumentação é outro universo. E redes de comunicação é outro universo. Então, assim, não tem, sem chance da gente resolver isso com uma indicação de 2, 3 livros, viu, Carlão? Meu xará, vai ser. O bicho é brabo, né? Veja bem, ninguém estuda para concurso também, viu, Carlos? E acaba os estudos ali, tá um expert. Não é esse o objetivo. O objetivo é você relembrar, passar sobre vários temas ali que, teoricamente, nós deveríamos ter visto na escola técnica, tá? Então você vai fazer um relembrar ali para fazer a prova e aí ver o que é que vai acontecer, viu? Pronto, vamos aqui para a pergunta do Júlio Alves. Essa vai ser a nossa última pergunta aqui do dia de hoje, mas ele pergunta assim, ó: sou técnico em eletrotécnica há quase 10 anos, já trabalhei... Essa pergunta aqui também eu achei muito legal. Na verdade não é uma pergunta, tá? É uma afirmação que ele fez aqui de uma situação que ele passou, porque ele fez essa pergunta em cima de um vídeo que foi o seguinte: o técnico de automação precisa fazer o curso de eletrotécnico? Né? Lá eu defendo que não. Se você já tem um curso técnico, não precisa fazer outro curso técnico. Mas eu vou explicar agora, viu? E aí ele fez uma colocação que eu achei muito legal, de uma experiência que ele viveu aqui, tá? Ó. Sou técnico em eletrotécnica há quase 10 anos. Já trabalhei com praticamente de tudo nessa área, mas tenho intenção de migrar para a área de automação. Fiz uma entrevista recentemente para técnico em automação, mas me disseram que a vaga exigia diploma técnico em automação. Ok? Ponto. O que ele quer dizer aqui, que se o cara que tem eletrotécnica não precisa fazer o curso de automação, mas não foi isso que aconteceu com ele aqui, né? Então, assim, não foi isso que aconteceu com ele. E ele fala aqui, observação: tenho vários cursos que já fiz de preparação de CLP e HM, já trabalhei com instrumentação também. Né? Ou seja, o que ele quis me dizer assim: poxa, Carlos, eu tô estudando, cara. Eu fiz curso de CLP, de HM, conheço um pouco já de instrumentação e tal. Ou seja, eu tenho o conhecimento, mas eu não servi para a vaga. Realmente você vai encontrar essas situações. Pronto. Se você fosse fazer agora o concurso que a gente estava falando agora da Petrobras, você, como eletrotécnico, você não poderia participar das vagas de automação. Tá lá escrito que não pode, né? Se eu não me engano, tá escrito isso lá. É mais para quem é formado em técnico de automação. Então, vai se especificando. O que é que acontece, gente? Existem várias empresas que elas fazem a seleção de pessoas no mercado, né? E elas, pronto, quando elas dizem assim, ó, é para trabalhar com automação, o cara fala, pô, técnico de automação. Aí, é claro, né? É para trabalhar com transformador, técnico de eletrotécnica. É para trabalhar com elétrica e mecânica, técnico eletromecânico. Pronto, ponto. Então, assim, você vai se deparar com essas situações, né? Mas essa aí é quando você for passar por uma seleção dessas seleções mais abertas, né? E abertas, né, e públicas ali, né, que tem lá no Catu, por exemplo, né, que tem as vagas lá. Então você vai passar por isso, né? Mas quando quando a gente fala assim que, por exemplo, eu sou eletrotécnico, tá? Eu tenho formação de eletrotécnico, eu tenho um nível superior de sistema de informação, tá? E eu não tenho curso de automação, eu trabalho com automação há 20 anos. Mais de 20 anos um pouquinho, tá? Já. Por quê? Porque o conhecimento me fez conquistar esse espaço dentro da indústria, tá? Então, quando se fala nas usinas ali, sobre a automação das usinas, eu tô lá no meio, eu tô na tomada de decisão, eu tô na definição dos projetos. Por quê? Porque o conhecimento me levou a isso, né? O que eu quis dizer que você não precisa fazer um outro curso técnico,
Porque você às vezes vai gastar um tempo, mais 2 anos para fazer um curso técnico, né? A não ser que você esteja focado para ir para essas vagas, para tentar fazer um concurso. Aí você vai ter que ter aquela habilitação. Mas se você quer crescer aí no mercado, porque às vezes você tem seleções e diz, ó, escolhe as pessoas pelo currículo, lá você diz o que é que você fez, tá? Então o currículo tá lá. E eu faço a entrevista para ver a experiência dessa pessoa. Então se você tem a experiência, se você tem o conhecimento, né? Se você já construiu algo, se você pensa como alguém que gera soluções, aí lá na hora da entrevista você vai fazer a diferença, tá? Entre uma pessoa que só tem um diploma, mas ela não tem, eu costumo dizer assim, ela está com as mãos vazias, ela só tem um diploma. E diploma muita gente tem, tá? Então, se você dizer, não, eu quero focar só em concurso, então você tem que fazer realmente o curso técnico, porque é uma habilitação que você vai precisar. Agora, se você quer entrar no ramo da automação, talvez aí onde você está, na sua empresa, se tem automação, é o conhecimento que você vai precisar. Porque se você tiver o conhecimento, as pessoas vão ver e vão sentir a sua necessidade lá naquela vaga que está aberta, tá certo, pessoal? Deixa eu ver se dá mais tempo para mais alguma... o Marcos Camargo. Marcos tá sempre aqui no nosso canal, cara. Marcão, um abraço, cara. 20 anos trabalhando por conta do ramo da construção e eletricidade. Decidi fazer tecnólogo em controle de automação industrial. Hoje estou refletindo se realmente vale a pena, né? A pena porque já estou com 44 anos e não sei se vai ser fácil encontrar trabalho. Olha só, ele está dizendo que trabalha no ramo da construção e eletricidade, né? E está fazendo tecnologia em controle e automação industrial. Eu até falei para ele aqui que, até pela idade, né? O Marcos está dizendo que tem 44 anos aí, eu tenho 47, Marcos. E eu falei para ele aqui que um dos viés que muitos técnicos eles acabam desprezando como oportunidade é o viés do empreendedorismo, né? Que a gente às vezes nem sabe que tem e descobre assim e consegue empreender. Se ele está no ramo da construção civil, cara, o ramo da construção civil aí, ele é muito carente da automação residencial, mas é muito carente mesmo. Não, você vê aqui na minha cidade, o cara tá acabando de fazer um prédio. E eu conheci ele num restaurante, ficamos batendo um papo e tal. Aí me disseram que ele era o engenheiro-chefe lá. Tal. E aí, na hora que ele tá conversando, o cara dizendo, tá merda, bicho, que eu não lhe conheci antes, cara. Pô, fiz o prédio, cara, e eu queria ter automatizado meio mundo de coisa, cara. E eu simplesmente não sabia quem recorrer, não sabia. Porque se eu vou procurar uma empresa top aí, o cara me cobra 3 vezes o prédio pra vir aqui. E eu não sabia que tinha alguém aqui que podia fazer isso pra mim e tal. Então, só para você ter uma ideia, eu tô falando de uma cidadezinha pequena, 100 mil habitantes, tá? Então, se você botar numa cidade de 400 mil habitantes aí e tal, então, assim, as oportunidades, elas estão aí, viu, Marcos? E assim, cara, por mais que eu fale aqui sempre de focar os nossos estudos em algo assim que vá dar retorno a gente, né? Por isso que eu falo, ó, foca aqui, tenta fazer esse curso, né? A gente tem um curso lá, o Viver de PLC, que é ensinando você a fazer um projeto do 0 a 100%. Eu acho muito bacana aquele nosso curso, porque você sai do zero e sai com um projeto completo no final, que depois você pode transformar aquele projeto em um outro projeto de mercado para você vender, ou para você fazer na sua empresa e ganhar um destaque. Então eu acho ele muito bacana. E ele é uma formação completa que ele vem desde quando você vai pensar o projeto, você vai especificar os componentes, até o desenho, até você fazer a tela DHM, criar a rede e deixar aquele projetinho completo, testar, fazer até o startup, né? O comissionamento, né? do que você projetou. Então, esse é um dos cursos aqui que a gente tem perfeito. A gente tá com turma aí para abrir, tá certo? Que não são cursos que estão lá na Hotmart disponível. E a gente sempre abre turma. Então fica no canal que em breve, eu acredito que em abril ou maio, eu vou abrir nova turma, tá certo? Eu acabei uma turma agora no final do ano.
E eu pedi lá pro meu sócio, vamos dar uma parada aí que eu tô muito cansado. Deixa eu descansar um pouquinho, a gente abre uma nova turma aí, porque é sempre bem desgastante quando eu tô com... São 3 meses aí de um acompanhamento muito de perto mesmo, para que o pessoal consiga se formar aí a contento, tá bom? Então, Marcos, fica aí, né, a minha dica aí. Você já me respondeu ali, até dizendo que é uma ideia que você já vem pensando. Vai lendo sobre empreendedorismo, cara, e não abandona teu curso não, tá, cara? Esse teu curso de tecnólogo em automação, ele pode mudar a sua vida. Ó, a palavrinha final pra gente encerrar esse vídeo. Cara, pessoas como eu e vocês. Por que eu falo vocês? Eu não acredito que a Billy Diniz está assistindo esse vídeo, que o pessoal da JBS está assistindo esse vídeo, que o dono da Siemens está assistindo esse vídeo, que um cara super executivo, um super engenheiro, mega engenheiro, está assistindo esse vídeo. Não, eu estou falando aí para a classe trabalhadora que trabalha com tecnologia. A única forma da gente mudar a nossa realidade, né, é com conhecimento. É aprendendo, é estudando, é gastando nosso tempo com coisas produtivas, tá? Tem o dia do futebol? Tem, mas também tem o dia de estudar. Então, isso aqui vale para mim e vale para vocês. Eu abro mão de um monte de coisa para sentar aqui nos meus livros e estudar e poder abençoar vocês aí e ser abençoado por vocês, né? Então, fica essa dica aí depois desse nosso papo aqui, que eu acho que ela talvez seja a pergunta de R$1 milhão, né? Então, assim, nada vem sem sacrifício para pessoas como eu e você, tá? Somos trabalhadores, chefe de família, que não tem um QI aí, não tem um deputado para ajudar a gente, um grande empresário que olha e fala, escolha quanto você quer ganhar. Não existe isso para nós, né? Então a gente tem que construir a nossa carreira. E 44 anos, viu, Marcos? Tu é novo, viu? Eu também, 47, nós somos novos. Vamos tocar pra frente, tem muita coisa boa ainda, gente. Fiquem com Deus, um abraço, até o nosso próximo vídeo e bora lá.